Botafogo, o próximo jogo é contra o Paris Saint-Germain. Se jogar da maneira que jogou ontem, vai tomar uma traulitada. Vai tomar uma traulitada. Vai tomar uma traulitada. Até o primeiro tempo, acho. Assim, Se jogar o que jogou ontem, vai tomar uma traulitada no PSG. O Renato Paiva falou isso, né? Precisamos melhorar muito para jogar contra o PSG. Tem um ponto positivo que pode ser... Você só antes que o pensamento de fato, não é se apequenar nem nada. Mas é meio que assim, vamos entrar pra tomar só uns 2. É isso que o Atlético de Madrid tomou de 4, já diria Vitor. Sabe quando toma de 4 entrar tranquilo? Mas até vamos entrar pra tomar 2? Vamos entrar pra tomar 2? Só que tem um ponto, que é o seguinte, meu irmão. O Botafogo tem que fazer o bem bolado, o famoso bem bolado. Que é entrar em campo. O PSG talvez não force como forçou contra o Atlético de Madrid depois da expulsão do Lenglet. Porque, cara, ganhou o jogo, o PSG passou em primeiro. O PSG fizer 2-0 no Botafogo, acabou, gente, passou em primeiro. Só que o problema, irmão, é a molecada que o PSG tem no banco. Ontem o Mayulu entrou voando, correndo no desespero. Então, assim, cara, o Botafogo ele precisa tentar segurar 45 minutos. Eu não sei se é possível, tá? Eu não sei. Tô falando sério, cara. O PSG tá jogando muito, cara. O PSG tá jogando num nível surreal. A gente vai falar segurar daqui a pouco de 2, perder de 2 e não é... assim, o PSG fez 5-0 numa final de Champions League. 2 semanas depois ele faz 4-0 num time do Simeone. Sabe? Informação, nesse momento só. Administrando, tá? Faz 4-0, tirando administrando. o pé. Informação que chega agora, o São Paulo de fato anunciou a saída de Zubeldia, tá? No início daquele nosso programa, o Wallace falou, né, com as informações da nossa Priscila Senhorães, de que ele não continuaria no São Paulo e agora, de maneira oficial, o São Paulo coloca aí a saída de Zubeldia. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Voltando aqui, Mauro Betti, sobre esse Botafogo aí, o que dá para o torcedor pensar e projetar para esse jogo contra o Paris Saint-Germain? Primeiro, tem que celebrar a vitória, legal, e até pelo sofrimento, bem Botafogo. Assim, a defesa do John no final e o final do jogo foi um negócio assim impressionante contra o Seattle Sounders, que jogou talvez a partida da vida do clube, e a torcida é muito legal mesmo, e fez uma festa muito bacana do Seattle Sounders, assim, eles são barulhentos mesmo, fizeram um jogo muito melhor que a encomenda, e o Botafogo jogou mal, assim, quando ele faz 1-0, ele não era melhor do que o Seattle Sounders, já estava sofrendo muito, ganha o primeiro gol, depois faz o segundo gol, no momento, aí sim, Horácio do goleiro do Seattle Sounders, né, assim, ele pula assim os braços para a bola, né, que não tira o mérito da jogada do Botafogo, mas o segundo gol, o goleiro é um frango, o goleiro, ele retrai a mão, uma cabeçada que, uma jogada bonita, mas não era para aquilo lá. Aí o Botafogo quase faz 3-0 no começo do segundo tempo, Savarino por dentro um pouquinho melhor, aquilo que já foi explicado. Mas aí, e eu confesso que eu comecei, estava 2-0, quase saiu o terceiro, falei, eu comecei a dar uma apagada de sono, né? E confesso, sim, que estava, né? Eu acordei com o grito do gol. Já era meia-noite e tal. Meia-noite e tanto, já era o quarto jogo, enfim. Eu acordo, realmente, na hora que saiu o gol do Seattle Sounders, eu estava dormindo. Eu acordo com o grito do narrador, opa! Eu falei, agora abemos talvez jogo. Mas eu não... E aí, no final, eu demorei mais meia hora para dormir, porque o final foi assim, eletrizante mesmo, que não era para ser. O que é legal, ganhou tal, mas é muito preocupante que o Botafogo não jogou. Claro que é outro jogo, é outra história, e vai ter que ser um jogo histórico contra o PSG, para não levar, e não é demérito do Botafogo, não levar a traulitada. Resta saber exatamente como anímica e fisicamente vai entrar o PSG. Eu confesso que eu tinha dúvidas, tanto é que no meu palpite de final de Champions, eu ainda estou no Real Madrid, porque é Real Madrid, então se joga, chuta o Real Madrid, da final da Copa do Mundo, e Manchester City, que é do outro lado. Agora o PSG, eu sou obrigado a dizer que é realmente o favorito, porque o que eles fizeram ontem contra o Atlético de Madrid, com a qualidade, com a intensidade, com a velocidade. Porque assim, cara, o Botafogo contra o Atlético de Madrid, nessas loucuras do futebol... Não, chega, nem desenvolve não. Nessas loucuras do futebol, pode acontecer. Pode ganhar o jogo. 2-0, nessas loucuras do futebol? Não, contra o Atlético de Madrid. Não, a partir de... O que o Atlético de Madrid fez, e mesmo o Botafogo não fazendo, o Botafogo tem raiz chance de se classificar mesmo. Numa dessa, dá pra pensar em alguma coisa maior. Agora, contra o Paris Saint-Germain... O grande do Atlético do PSG, que ele é o seguinte, ele é um time muito coletivo, né? Então ontem, por exemplo, quando você fecha as laterais pra não deixar o Hakimi e não deixar o Nuno Mendes passar, o PSG, famoso lá, ele te machuca vindo pelo meio, né? Bacana. O Vitinha, com o Fabian Ruiz, com o João Neves. Com a galera, e quando você fecha o meio, é um time que te machuca pelas pontas. Ele te agride pelas pontas. Com o Hakimi, com o Kvaratskhelia, que ontem fez um grande jogo também. Então é muito difícil marcar um PSG. É um time surbão, né? Aí não.
E não vai tinha o pra todo Dembélé. quanto é lado. E não tinha o Dembélé enfiado. Eu tô fazendo- E não tinha o Dembélé enfiado. Eu tava Imagina. falando sério, cara. Tava falando um Não, negócio eu sério. também. Ambidestro enfiado, pô. Não, peraí. Não, peraí, não, é um fato. O cara é ambidestro. Imagina falando o que sério. vara enfiado ou abrindo pelos lados. Mas é um time que é muito difícil. Como é um time muito coletivo, não tem um cara pra você marcar, entendeu? Sim, sim. Você, cara, os 11 caras podem te fazer gol. O Donnarumma pode sair de lá de trás Sim. e fazer um gol. Você. Tanto que assim, é difícil, o Dembélé cara. nem jogou assim, cara, não dá pra dizer Barcolá que... também não jogou? Não dá Eu pra tava dizer que sentiu pesquisando, falta dele. tava aqui pesquisando o fuso horário, o jogo do PSG. Ontem o PSG fez o que fez com o Atlético de Madrid, Também. Meio-dia, né? com meio-dia lá. 34 graus. Um sensação sol para cada maior um. ainda. É. O jogo do Botafogo com o PSG vai ser 18 horas de Los Angeles, que vai estar quente também. Também pra Mas já vai estar Mais menos fresquinho. pior do que 6 coisa. horas a mais, menos É, quente, a princípio. Exatamente. Então, assim, tava pesquisando aqui porque eu não muda lembrava o bastante, fuso de Los Angeles. Então, o jogo vai ser 18 horas. Então, ou seja, em tese vai ser um PSG que pode até dar um gás maior. Agora tem que ver. E aí é isso, né? O Atlético, o Botafogo, se ele ganha ontem de 3-0, quanto eu achava que seria o jogo, e como o Botafogo construiu um 2-0, e com o PSG, com o Atlético tomando 4, você teria ali um saldo para manejar, de repente, mesmo que o Botafogo tomasse 3-0 do PSG, o Atlético ganhasse de 2-0 do Seattle, ele entraria na última rodada jogando pelo empate contra o Atlético de Madrid. Mas não parece ser esse cenário. E aí, acho que muda muito a abordagem do jogo. Se o Atlético de Madrid mostrar também, porque numa dessa, o Atlético de Madrid pode se complicar com o Seattle Sounders. Eu acho que vai acontecer? Acho que não. Mas pode ser que aconteça. Então, porque, né? Então, acho que esse é um cenário. Mas pode ser que esse segundo tempo do Botafogo tenha acabado com a possibilidade do Botafogo jogar com empate contra o Atlético de Madrid, e acho que a abordagem do jogo é completamente diferente do Botafogo jogando pelo empate com o Atlético de Madrid jogando pelo empate. Isso, de novo, a gente considerando resultados que a gente imagina sejam prováveis. Pode ser que o Seattle ganhe do Atlético e Aí vira uma loucura. aí vira uma Não, outra aí coisa. É loucura. Aí É loucura. Acaba com ele. É o Palmeiras que se anima, né? Numa dessa. Imagina pegar um Seattle Sounders, segunda posição. É porque o último jogo Palmeiras- do Seattle é contra o PSG. Não, então. é impossível. Não tem como. Gente, vamos ser realistas, não tem como. Mas a gente sonha, o torcedor sonha, né? Não sonha? Vai Sonhar que, né? grande, sonhar pequeno, dá vai um que. trabalho. Coragem pra sonhar, irmão. A Coragem pra fábrica da sonhar. Boeing é em Seattle. Sabe o que isso significa? Absolutamente nada. É.